Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Agora vamos para mais um pacotão de notícias diárias sobre o Flamengo. Libertadores, noite de Copa Sul-Americana, futebol das 7 às 11 hoje aqui na ESPN. O jogo de mais tarde, das 9 da noite, acontece no estádio do Maracanã. Tá cedo ainda? 5h35, cedo para os outros, pra gente não. Pro Pedro Torres, especialmente não, direto do gramado do Maracanã, com as primeiras informações do rubro-negro, aí um clube sempre favorito nas apostas para a conquista da Copa Libertadores, atual campeão da competição. Pedro Torres, depois de dias, como eu disse na minha abertura aqui, intensos e de crise interna, como é que o Flamengo chega para o jogo de daqui a pouco? Daqui a pouco sendo bondoso com você, Pedro Torres. Tudo bem, Plihal? Um abraço para você, abraço aí para o Mauro, Pascoal, todos os amigos desse clube. Prazer participar com vocês. Falta pouquinho, né? Se esperou tanto pelas oitavas de final o Flamengo da Conmebol Libertadores, espera também estar aqui nessa decisão que vai ser no início de novembro, nesse palco em busca do Tetra, mas tem muito caminho até lá e passa, claro, pelo Olímpia, que vai encarar aqui daqui a pouquinho no Maracanã. O Flamengo, como você bem apontou, teve uma semana muito conturbada. Se você for pegar os números assim, 21 jogos, só uma derrota. Conturbada por quê? Porque, obviamente, houve aquela agressão do preparador físico Pablo Fernandes ao Pedro depois da partida contra o Atlético Mineiro. E aquilo chacoalhou demais o ambiente. Depois o Pedro fez, enfim, o boletim de ocorrência na delegacia, teve toda a questão de não ir ao treino na segunda-feira, a reunião com a diretoria do Flamengo, e ele acabou multado em 5% do salário e também suspenso por uma partida prática que a diretoria já tinha feito para outros casos de indisciplina com o Marinho, com o Gabigol. O Pedro foi multado, sempre bom deixar claro que não tem a ver com a agressão, e sim pelo fato dele ter se recusado a aquecer. O Flamengo interpretou, ele não quis aquecer, ele se recusaria também a entrar em campo. Então Pedro está fora da partida de hoje, é um desfalque para o Sampaoli e a gente vai observar como é que isso vai influenciar nos bastidores ali, ou até na atuação mesmo do time. Dizem que a diretoria garante que conseguiu contornar um pouco essa situação, mas não esperava que o Pedro fosse faltar ao treinamento, tivesse mais esse problema, e aí até acelerou de fato essa questão da punição ao jogador. Então o Flamengo não conta com o Pedro, que seria uma alternativa do técnico Sampaoli, e também não conta com o Pulgar, lesionado já há um tempo, talvez para a segunda partida, e de última hora hoje no treinamento da manhã, quando o Sampaoli faz aqueles últimos ajustes assim, sempre faz uma atividade no dia do jogo, ele se deu conta ali, conversando com a comissão técnica, que não vai poder contar também com Léo Pereira e Felipe Luiz, eles dois com dores musculares, ficam fora dos relacionados. Em contrapartida, Ayrton Lucas e Davi Luiz estavam fora dos últimos jogos com dores nos joelhos, eles voltam aos relacionados do Flamengo e aí fica a expectativa, devem ser os substitutos. Então vamos passar agora muito provavelmente a equipe que deve entrar em campo para iniciar essa disputa contra um Olímpia, que é perigoso, tricampeão da Libertadores, mas teve troca de técnico, o Aguirre saiu, entrou o Arce e não vence há 5 jogos desde exatamente da Libertadores contra o Melgar. O Flamengo quer fazer o seu dever de casa. Vamos lá então. Flamengo que deve ir a campo, chamando a tela aí, Matheus Cunha, o Wesley, o garoto, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Aí a dúvida, Thiago Maia ou Alan no meio de campo, o Gerson, e aí tem o quarteto pela frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse aí todo mundo já conhece, esse quarteto. Então fica essa grande expectativa, mais de 60 mil pessoas nesse Maracanã, ingressos esgotados. O Flamengo tem que fazer o seu dever de casa para depois finalizar essa classificação, quem sabe, lá em Assunção, na próxima semana, Plihal. Obrigado, Pedro. Valeu. Primeiras informações aí do Pedro Torres, do Flamengo, do dono da casa, casa pra variar lotada. E a gente tava brincando aqui, esse é o Flamengo desfalcado. Pois é. Mas contando com os retornos aí do Davi e do Ayrton Lucas. Boa tarde, Plihal. Prazer estar contigo aqui. Pascoal, abraço enorme, fã de esportes. A gente fica rindo, né? Não vai ter Felipe, que foi muito bem nos últimos jogos, né?
trabalhando ali. Mas imagina até que o Ayrton Lucas inteiro jogaria de qualquer maneira. O Ayrton Lucas é o titular, o Felipe foi muito bem, faz um outro tipo de composição ali, construindo mais pelo meio. Talvez hoje com o Ayrton Lucas, o Bruno Henrique já encoste mais no Gabigol. Então, mas olha o time. O Léo Pereira, para mim, sim, no momento, titular, Léo Pereira e Fabrício. Uma dupla que o torcedor, alguns meses atrás, rejeitava com muita veemência, mas foram assumindo essa posição. O rejeitado da vez é o Davi. Agora volta o Davi. Pois então, agora, mas você vê a qualidade que Davi, que também melhorou nos últimos jogos, né? Ele andou também mal, mas melhorou, mas enfim, olha a força desse Flamengo. Sem o Pulgar e sem o Pedro, né? Então. E sem o Pulgar, a dúvida ali na função é entre o Thiago Maia e o Alan. Pois é, que coisa, hein? Olha o nível de dúvida que o cara tem. O Alan custou 9 milhões de euros. Mano, é um Flamengo muito forte, a gente respeita toda a história do Olímpia, etc. O único invicto até aqui, né? Porque o Internacional caiu na fase de grupos. Tem os dois lados da moeda, né? Porque é o penúltimo colocado do Campeonato Paraguaio, vem de resultados muito ruins, tanto que o Diego Aguirre caiu lá, foi demitido. Tique Arce o substitui. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Então, mas foi bem colocado na fase de classificação, super bem colocado. Foi invicto e tal. Foi invicto. Ele e o Inter. O Inter já caiu e eu acho que hoje cai ele. Acaba. Desconfio que cai. Eu disse na semana passada e reitero aqui que Flamengo, jogo só depois de jogado que a gente vai dizer se foi mais fácil, mais tranquilo, mais chato, etc. Mas antes do confronto, acho que é uma partida mais tranquila aí, entre aspas, do que pegar Grêmio e Atlético Mineiro, que o Flamengo recentemente pegou e foi muito bem. Então, eu confio aí, acredito muito que o Flamengo consiga uma boa vitória para jogar tranquilo na partida de volta. Essa é a minha expectativa para hoje. Tranquilidade não é uma palavra que combine muito com o Flamengo, né? Eu acho que assim, talvez no jogo de hoje, muito provável, Pascoal, que seja mais difícil lidar com os fantasmas do próprio Flamengo do que com o adversário. O Flamengo, por exemplo, a direção suspendeu um de seus principais atacantes, o Pedro, fora do jogo de hoje por decisão da direção. Mas fantasmas não devem entrar em campo hoje, Prihal. Só entram craques. A gente viu a escalação, Pascoal. Hein? É verdade. Que é isso? Olha Prihal, boa tarde para você, Mauro. Um abraço a todos, fã do esporte. Mas você sabe uma coisa? Eu acho que você pode punir o jogador, porque ele não quis participar do aquecimento, mas o Pedro é vítima, hein? O Pedro continua sendo vítima de uma agressão. A gente não pode transformar o Pedro em vilão nessa história. Ele continua vítima. Pode punir, sim, mas você não pode punir o Flamengo. Sim. Tem o menor cabimento. Se o Gabigol, eu espero que não, se precisar do Pedro ao longo do jogo, você vai olhar para a arquibancada para ver se ele pode vir para ele aquecer? Eu acho isso... A única dúvida que eu tenho em relação ao que você está falando, Pascoal, é que o Pedro nem falar com o treinador está falando, né? Não, esse é um problema. Eu acho que é o seguinte, vaso quando quebra, você começa a juntar as partes e nem sempre consegue montar tudo de novo. Então, isso precisa ser resolvido. E isso só é resolvido, e muitas vezes encaminhado, quando o time está ganhando, quando o time vai bem, quando o time tem um tropeço. E é um adversário hoje que é propício para o Flamengo ganhar com mais de 3 gols. Se eu falar qualquer coisa fora disso, eu estaria saindo da realidade. O Flamengo hoje tem tudo para ganhar com 3 ou mais gols a partida diante do Poçante Olímpia. Vamos saber, Pascoal, se a galera tá tão entusiasmada e tão otimista quanto você, nos arredores do Maracanã, Roberto Barroso, eu tô botando uma fé. Também já está trabalhando, a exemplo do Pedro Torre, e lá do lado de fora, olha, já até escureceu, agora há pouquinho ela apareceu ali para testar o equipamento com a gente, estava mais claro, escureceu depressa, mas o torcedor rubro-negro espera que seja um dia não tem como porque o jogo é à noite, mas de céu azul, né Roberta?
Verdade, tudo bem, Plihal? Muito boa noite pra você, pro Mauro também, Pascoal, pro fã de esporte. É isso, a torcida tá confiante. Já conversei com alguns torcedores e sim, toda essa confiança. Eu tô aqui bem na saída do metrô do Maracanã e eu vou pedir só pro nosso repórter cinematográfico Bandeira fazer aquela pan pra vocês sentirem um pouquinho aqui onde estamos. Tem segurança reforçada logo aqui ao lado e ele vai girar pra gente mostrar aqui o templo do futebol, o Maracanã. Lá embaixo também segurança reforçada, torcedores chegando aos poucos por aqui, mas hoje é noite de casa cheia. Carga de 70 mil ingressos e todos os ingressos foram vendidos. Lembrando que nessa carga aí também tem gratuidades, tem cadeiras cativas e ingressos também para a torcida visitante. Agora, o Bandeira já está voltando porque eu tô com uma galera aqui. Esses torcedores vieram de Recife, chegaram terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Sergipe. Chegaram terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Tem torcedor aqui que nunca veio no Maracanã. Tem torcedor que já veio. Você nunca veio no Maracanã. Como é que tá teu coração? Meu coração tá mil, lindo. E com certeza a gente vai sair vitorioso daqui. Muito satisfeito. E qual o placar que vai ser? Tá confiante? 3-0. Quem marca? Gabigol, Bruno Henrique. Gabigol marca 2, Bruno Henrique marca 1. E você, o que você achou da punição do Pedro? Então, apesar de eu gostar muito de jogador, eu achei que tem que dar mesmo, porque teve a parte de disciplina do jogador. Mas ele pode fazer falta hoje? Com certeza. Pode fazer falta hoje sim. E vem cá, você já veio no Maracanã, deixa eu ir mais perto de você. Qual o placar? 3-0. Também, tá? Assim, 3-0. Quem marca? Então, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. E você tá com ele também? O Pedro tinha que ter essa punição, ele sofreu a agressão, mas depois a agressão foi porque ele também acabou não aquecendo, mas enfim, o preparador físico foi demitido, ele faltou o treino. Você concorda com essa punição da diretoria? A violência não justifica, né? Mas Pedro merecia mesmo a punição, porque ele é funcionário do clube, então tem que dar exemplo. Tá certo, então vem cá, só pra me falar placar. Tinha uma galera aqui, não quero falar, mas eu quero ver o coração, né? Pra gente sentir essa temperatura. Qual vai ser o placar hoje? Eu acho que é 3-1. Eu acho que eles ainda vão marcar um golzinho. É isso? Pra não ficar igual. E você, vem cá, vai só pra me passar o placar. 2-0. E você, vem? 2-0 pra não zicar, né? E você, vem só pra gente fechar aqui que eu tô sentindo o termômetro. 3-1 também. Tá certo, então. Essa, então, a expectativa da torcida no Maracanã, a gente acompanhando tudo de pertinho. Plihal, qualquer coisa é só chamar. Muito obrigado, Roberta. Então já tivemos gramado do Maracanã, olha lá. Rubro-negros, lógico, esperançosos de um grande resultado hoje à noite. Estão na batida do Oswaldo Pascoal e muita gente de fora do Rio de Janeiro. O Mauro observava em outras participações da Roberta nos links de hoje, muita gente de outros estados, o que é sempre muito legal. Deixa o Maracanã ainda mais colorido. Vamos para... Já estivemos na porta do Maracanã, ali saída do metrô. Já estivemos no gramado, chegou a hora da gente ir pra cabine do Maraca. Que trio, hein? Ó, gente elegante. Elegantérrimo. Olha a elegância lá. Eu sou artista lá. O Zinho se troca depressa pra caramba. 5 minutos atrás a roupa não tinha chegado. Pô, que isso? Mas mesmo assim ele tava com o uniforme reserva da firma. Tava pronto. Olha lá, Jean Odds, um paulistano no Rio de Janeiro, hoje ficou dentro do hotel, não foi acompanhar o Paulo Andrade na corrida no calçadão de Copacabana. E o Zinho, que acompanhei é o melhor... à noite ontem, Plihal, melhor do que hoje no sol. E o Zinho, que é o melhor Cicerone possível, ainda mais nesse local no Maraca, Paulo Andrade. André Plihal, amigos, Mauro Naves, Oswaldo Pascoal, sejam todos bem-vindos aqui à cabine, ao nosso quartel-general no Maracanã. Pois é, estou muito bem acompanhado, né? Dupla melhor não pode ter. Estou muito bem acompanhado pelo Zinho, pelo Jean. Esperamos uma grande noite, uma noite com algumas dúvidas, porque o futebol que o Flamengo vem praticando... Esse não gera dúvidas, né? São 10 jogos sem perder, somando todas as competições, e enfrenta um adversário que, ao contrário, está tentando se reencontrar depois de resultados ruins. São 5 jogos sem vitórias do Olímpia, que é um time tradicional. Serão 6 títulos em campo, né? São 2 tricampeões que estarão em ação aqui no gramado do Maracanã. As dúvidas são por conta de tudo que vem acontecendo do sábado à noite para cá e de que forma isso vai, ou espera o torcedor, não vai entrar em campo, né, Zinho? Tudo bem, Paulo?
Muito bom estar com você mais uma vez na transmissão aqui da ESPN, né? Um beijo para meus companheiros aí do nosso clube Plihal hoje no comando. É muito bom, né? Pascoal, Mauro, fã de esporte, e Jean Oddi, meu parceiro de longa data também. Bom estar contigo mais uma vez. Olha, mas assim, a atmosfera que a gente viu nesse início, a Roberta ali entrevistando alguns torcedores, foi de que concordam com o que a direção fez, com o que a diretoria fez. É claro, é um número pequeno ali, mas foi unanimidade, né? O Pedro mereceu, na opinião deles, ser suspenso, porque cometeu uma indisciplina, e confiante, né? Pelos placares, né? O torcedor do Flamengo tá assim, nesses dias aqui circulando, foi pouco a minha circulação, mas aonde eu fui, todos muito confiantes num bom resultado e, se possível, um resultado que dê uma vantagem muito boa, uma margem, uma gordura muito boa para o segundo jogo. Porque o Flamengo não foi primeiro do grupo, né? Foi segundo colocado, joga a segunda fora. Então, o fator casa aqui, esse público, Maracanã lotado, essa atmosfera, é empurrar. E esses jogadores têm que se concentrar no jogo. Acho que essa parte do Pedro já tem que ficar em segundo plano. Já foi mandado embora o preparador físico, agiu corretamente a diretoria com isso. Internamente, nas conversas com o Pedro, entendeu que ele também cometeu uma indisciplina e merecia ser punido, né? Eu já dei a minha opinião sobre esse assunto também. Então o foco é o jogo, é a decisão, é a Libertadores, ver o que já aconteceu nesses jogos da Libertadores, né? Internacional perdeu, Fluminense empatou, Atlético Paranaense perdeu, né? Então, assim, o Flamengo tem que fazer a sua parte dentro de casa. E para isso é concentração, é todo o foco na partida, naquilo que o Sampaoli montou para esse time. E a provável escalação mostra uma equipe muito forte. Os companheiros sorriram lá no programa, né, no estúdio, porque realmente você não tem o Felipe Luiz, mas tem um Ayrton Lucas. Opa. Você não tem o Davi Luiz, mas tem um Fabrício Bruno, ou seja, tem o Davi Luiz, né, o Léo Pereira que não joga. Mas tem Pablo, tem Rodrigo Caio. Olha quanta gente tem, né? Quantas opções ele tem. A ponto de suspender um centroavante que é de Copa do Mundo, abrir mão desse centroavante que é de Copa do Mundo, que é um dos artilheiros do ano no futebol brasileiro, que é o Pedro, porque olha pro elenco, se o Gabigol não tá muito bem, joga o Bruno Henrique para centroavante, bota o Everton Cebolinha, tem o Luiz Araújo, tem muita gente, e eu tô ao lado de um cracaço, né, que é o Jean Oddi, que sabe muito bem dessa tática toda que o Flamengo tem à disposição. E a necessidade de um bom resultado mesmo nessa noite, né, Jean? Porque semana que vem, Defensores del Chaco, o Olímpia não é o Libertad, o Olímpia não é o Guarani, que são times assim que chegaram recentemente. Enorme do ponto de vista técnico, do ponto de vista de experiência, de costume com essas partidas. Então acho que é normal que o torcedor do Flamengo espere resolver de repente a parada no jogo de hoje, até porque no Paraguai, como você disse, nós estamos falando de um Olímpia que hoje até se discute, né, qual é a maior torcida do Paraguai, se é do Cerro Porteño, se é do Olímpia. As últimas pesquisas, que são bem antigas, elas deixam o Cerro Porteño um pouquinho à frente, mas é quase que um empate técnico. Então, o que a gente sabe é que o clima para o jogo de volta, o ambiente no estádio, não vai ser o ambiente que a gente se acostumou a ver, por exemplo, em jogos como os jogos do Libertad. Isso. É outra coisa, é completamente diferente, e por esse ambiente que o Flamengo certamente vai encontrar em Assunção, é importante demais fazer esse grande placar hoje. E o Flamengo joga para tentar, Plihal, aumentar o seu recorde de vitórias seguidas no Maracanã em partidas da Libertadores. Com toda certeza o Maracanã é uma força daquelas que o Flamengo terá para enfrentar, assim como o Olímpia terá a força do Defensores del Chaco na semana que vem. O Maracanã, pulsando, estará ao lado do Mengão nesta noite. André? Então, o Aguirre era o treinador do Olímpia quando do sorteio. Quando ficou decidido que o Flamengo seria o seu adversário do clube nas oitavas de final da Copa Libertadores. Relatos de pessoas que estavam próximas ao Aguirre. Ele quase chorou. É claro que ele deve ter chorado ainda mais quando foi demitido e perdeu essa oportunidade de viver uma noite como a de hoje aí no estádio do Maracanã. Mas, Inha, eu quero saber de você, como quem mais conhece a torcida do Flamengo entre todos nós aqui, o quanto que você acha que um grande resultado hoje, com um grande desempenho, se for a noite positiva do Flamengo, que tem realmente, como disse o Jean, oscilado em grandes jogos e jogos
em que o time mostra-se irreconhecível, quanto que um grande resultado com bom desempenho ameniza na crise? Zera a crise? Ah, sim, ajuda muito. Não pode ser o Flamengo do América Mineiro aqui, que empatou e por pouco não perdeu. Se tivesse que, assim, essa coisa que a gente fala, a justiça, o justo, o América Mineiro teve chances muito mais claras no contra-ataque. E vai ser o que o meu parceiro Tique Arce, que é o treinador do... Conhece pouco o tal do Arce? Os caras foram campeões juntos da Libertadores. Olha só. Perfeito. Que privilégio pra gente. Né? Eu mandei uma mensagem pro Arce hoje, desejando sucesso, sorte pra ele, né? E ele sabe, né, que tem desfalques na equipe e ele sabe da dificuldade que é enfrentar um Flamengo aqui. O que ele quer? É a tática do Pascoal. Cadeado na trave, né, Pascoal? Todo mundo trancadinho ali, porque vai querer fazer, e enxergou e viu o jogo do América Mineiro. O América se fechou muito bem e saiu num contra-ataque rápido. O Olímpia vem para isso. Claro. Fechadinho, arrumadinho, para numa brecha, num descontrole emocional do Flamengo, que eu acho que aconteceu contra o América Mineiro. Se largou muita gente, o próprio Davi Luiz, que vai jogar hoje, é um que se largou muito e deu espaço para o América Mineiro contratar. O Tique está muito com essa estratégia. O Flamengo, a torcida, essa atmosfera que você falou, lotado, empurra esse time. Esse time não consegue ficar lá atrás, ainda mais com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Pois é. O Wesley na lateral direita, eles vão. E se sai também um zagueiro, é isso que o Tique está doido para acontecer, para dar um espaço e nessa desarrumação ter um contra-ataque. Pedro, mano, tem pano pra manga aí do Pedro, porque existem duas equipes interessadas pelo jogador na Europa, e a informação é que chegou até uma proposta por ele do Shakhtar Donetsk. A informação que saiu até no site de torcedores é que o Shakhtar havia feito uma proposta de 25 milhões de euros pelo Pedro. 25 milhões de euros hoje daria algo na casa de 131 milhões de reais. Outra informação que a gente tem é que existem duas equipes na Europa que estão interessadas no Pedro. Uma é o Benfica, porque vendeu, né, o Gonçalo Ramos para o PSG. E daí o Pedro apareceria como uma opção para substituir Gonçalo Ramos. O Benfica está com dinheiro. Eles venderam o Gonçalo Ramos por 80 milhões. Isso mesmo, gente. 80 milhões de euros. Então eles poderiam chegar aqui e comprar o Pedro do Flamengo aí, quem sabe até por 50, 60 milhões de euros. E o outro jogador também que estaria na mira do Benfica, que chegou a fazer uma proposta ao Flamengo de 25 milhões de euros pelo jogador, o Benfica e o Lyon da França, equipe de Joe Testo, está também interessada no Pedro. E aí é aquilo, o Joe Testo ele tem uma boa relação com o Landim, ele mexe, ele fala bem do Landim por aí, aquela resenha toda, ele fala alguma coisinha, fala outra, tá sempre tentando uma proximidade com o Flamengo, comprou agora o Matheus França para o Cristal. É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly Equity. Então, se você aqui é novo no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.